bem agora? Pronto, tá bom. Como é que tá aí? Você tá em Maringá ou tá em Curitiba? Tô ainda em Maringá. Tá frio pra caramba aí. Um pouquinho. Não tá muito, não. Lá em Curitiba tá mais frio. É? É. E aí Ah, no Rio, legal. como tá? Aqui no Rio, pro padrão do Rio, tá frio. Ah, é? É, porque caiu a temperatura, pro carioca, chuva e vento é quase neve, é quase estado glacial já. Metade da população já tá morta. Ah, é de frio, né? É. Aqui também é calor. No noroeste do Paraná é quente. Então, quando tem qualquer frio, o pessoal já põe blusa, né? Mas é difícil aqui fazer frio. É Infelizmente, eu mesmo? gosto do frio. Curitiba é mais frio, então. Curitiba, sim, mais frio. Ah, legal. Como é que foi a repercussão da live que nós fizemos? Essa é a segunda live que a gente faz sobre esse assunto, né, de inclusão, acessibilidade. E como é que foi? Ah, o pessoal que assistiu gostou, achou bem interessante, né? Teve o pessoal do Ministério, alguns amigos que assistiram e gostaram. E agora que eu divulguei a outra também, eles ficaram. Como diz, eu sou suspeita, né, de falar, porque quem tá à minha volta, normalmente também o assunto, né, acaba sendo interessante. É, Não, eu mas imagino. mas é difícil, embora para nós que somos da área, a gente fala muito sobre o assunto, mas para muitas pessoas é novidade, né? O assunto da inclusão, da acessibilidade. Então, é novo, é diferente, é um assunto diferente. Pois é, verdade. É um assunto diferente e um assunto necessário, né? Já que a gente está num momento assim de mudança global, essa mudança também passa pela nossa maneira de pensar e de olhar para a vida e para as pessoas, né? Por isso que é um assunto que se tornou assim muito importante. Para quem Com não puder certeza. assistir, para quem não puder assistir a live hoje ou não pôde assistir a outra live antes, esse vídeo vai ficar no YouTube depois, lá no canal, né? Aquele vídeo primeiro que nós fizemos ficou no canal do professor Leclerc, porque lá eu trabalho com alunos, professores, acadêmicos, e aí a gente falou muito sobre como a pandemia afeta, né, essa turma que está envolvida nesse tema. E hoje, a live de hoje, tem mais a ver com o mundo eclesiástico, né? Essa live vai ficar no canal da Oficina da Palavra. youtube.com/barra Oficina da Palavra. Pronto. Aí a gente vai divulgar depois. Que bom. Aí a gente ajuda, né, a divulgar. Bem, Obrigada, Roberto. vou começar fazendo uma pergunta, Daniele. Já que a gente hoje está focando mais nas igrejas, o tema hoje é inclusão e acessibilidade nas igrejas, né? As igrejas que normalmente usam o tema do amor como tema mais assim, mais interdisciplinar, né? Seja o que for que esteja se falando, sejam questões relacionadas à humanidade, ou à Bíblia, ou à teologia, ou à filosofia, ou às famílias, o tempo todo se fala de amor, de amor, de amor. A pergunta é, por que esse discurso atinge tão pouco as pessoas que precisam de apoio e acessibilidade? Então, a gente até falou isso um pouco, né, na outra live. Ainda é uma questão cultural.
né? De pensar que pessoas com deficiência, elas têm limitações cognitivas, embora, se a gente pensar um deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual, a deficiência dela é visual e não intelectual, cognitiva, né? Mas por conta, né, de várias, seja qual for a deficiência, ainda a sociedade desconhece muito pouco, aliás, conhece muito pouco sobre, e daí o medo, né, ou o que é desconhecido se torna um limitador, né? Ele afasta. Então, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ai, mas eu não chego perto, eu não vou falar, porque eu não sei como abordar, eu tenho medo de falar algo errado, né? Então, isso acaba distanciando. Uma outra questão é também interpretações teológicas, que acabam fazendo com que a pessoa com deficiência seja vista ainda como uma maldição ou uma falta de fé, porque não tem cura, né? Não consegue ser curado, ou foi consequência do pecado e daí ela não é digna de estar numa igreja. Então as pessoas com deficiência percebem essas má interpretações, né, que existem, e eles acreditam que não sejam dignos mesmo de entrar, de estar numa comunidade de fé. Também a falta de acessibilidade, né, que até a temática nossa é a inclusão e a acessibilidade. Então, a falta de acessibilidade muitas vezes acaba ocasionando a falta da inclusão, né? A não inclusão dessas pessoas. Porque quando eu vejo lá uma escadaria, né? As igrejas mais antigas têm as suas escadarias, ele já vai olhar aquela escada, se é uma pessoa com deficiência motora, ali não é lugar para mim, né? Ou uma igreja que não tem um intérprete de Libras, ali não é o lugar para mim. Ou uma pessoa com deficiência visual, que nem sabe que aonde ele passa ali todos os dias tem uma igreja, ali não é lugar para mim, né? E por aí muitas coisas. Então, isso influencia, né, a não ida dessas pessoas e a não permanência, né, a falta, então, das pessoas conhecerem, né, de sair dessa ignorância, desse desconhecido e se aproximar, ir de encontro, a falta de acessibilidade e teologias, né, interpretações equivocadas a respeito da deficiência acaba acarretando sobre isso. Olha, você falou sobre o medo que as pessoas têm, que eu acho um assunto bastante assim, pertinente, né? Exatamente pela questão cultural. Você também falou que os deficientes têm dificuldade de estar nas igrejas, porque elas não têm estrutura, não têm acessibilidade. Isso também é pertinente e a gente vê quando vai aos lugares ou passa em frente, perto, a gente vê que realmente falta estrutura. Mas agora você também falou num tema que é muito sério, muito grave. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com relação ao olhar teológico. Ainda é muito comum, Daniel, nas comunidades de fé, um discurso discriminatório fundamentado em interpretações bíblicas. Você ainda vê isso de forma muito comum. Você tem exemplos, histórias para contar relacionadas a isso, porque é chocante, né? A gente até ouve falar, mas é chocante ter uma afirmação dessa, já indo para a segunda década do século XXI. Eu queria ouvir da sua experiência. Ainda acontece, né? No meio protestante tradicional,
Já não é tanto, né? Mas em meios pentecostais, isso ainda acontece, né? A deficiência ainda é vista, então, como uma maldição, ou mesmo não há cura porque falta fé, né? A igreja a qual eu sou ministra, a PIB de Curitiba, né? Nós, às vezes, aconteceu já, agora a gente não tem feito isso, mas aconteceu de sediar o lugar para outros eventos de empresas, né? Ou de outras igrejas, enfim, e que não tem uma denominação certa, e há essa mistura, e tinha esse viés, vamos dizer assim, pentecostal, neopentecostal, e acaba indo pessoas de várias vertentes teológicas, né? E nós, lá na igreja, temos esse ministério, o Eficiente, que é para pessoas com deficiência, e eles vão na igreja, né? Circulam normalmente. E aconteceu já várias vezes de chamar, então, vê o cadeirante lá, vem aqui que eu vou orar por você, para você ser curado. E daí, muitos deles acabam, né, ficando assim, porque já passaram por isso, de ir em igreja porque eles queriam uma cura, né? E não acontece. E muitos não vão, tem trauma de ir em igreja por isso. Porque eles vão lá, Entendi. eles querem que ore por ele para ser curado, né? Ou um dia eles quiseram a cura e foram e não conseguiram, né? Então, várias dessas coisas. Vamos cá, vamos orar por você. E ore, ore, ore. Vai lá, mais um põe a mão, outro põe a mão. E ore. E não levanta da cadeira de rodas, porque faltou fé, porque... Não, Deus quer dessa forma. E eles, o pessoal do ministério que já estão ali, eles entendem que o jeito que eles são é para manifestar a glória de Deus, né? Muito legal. Aconteceu de eu receber uma moça cadeirante e ela com uma filha surda também. E ela foi lá para arrumar a cadeira de rodas dela na igreja. Que a gente tem esse trabalho, né, de arrumar conserto de cadeira de rodas. E ela não é da igreja. E eu fui conversar com ela e tal. E ela falou assim, não, mas eu não vou à igreja nenhuma. Ela já veio se justificando, né? Falei, Entendi. não, tudo bem. Tadinha. Daí eu peguei o contato dela, depois ela veio, mandou uma mensagem para mim, falou, Dani, você não falou nada, vem, eu quero orar por você, para você sair da cadeira de rodas. Isso foi a primeira vez que isso me aconteceu. E eu fiquei... Foi a primeira vez que ela chegou... Foi a primeira vez que ela chegou numa comunidade de fé e ninguém falou que queria orar para ela se levantar da cadeira de rodas. Sim, que aceitaria ela só se... Porque a impressão que dá assim, a gente só te aceita aqui se você ficar de pé. Essa é a leitura que eles fazem. Sim, é a leitura que eles fazem, a percepção de mundo que eles Caramba. têm, né? Isso é muito ruim, né? Eu fiquei curioso desse sinal que você fez para pentecostal. Como é que é o sinal? É o P aqui na cabeça. Legal. Cara, que coisa incrível, né? Quer dizer, você vê como é que às vezes o discurso do púlpito ou nas salas de aula é um discurso plural, inclusivo e acolhedor, mas na prática parece que o cara está fazendo por amor, né? Quer que a pessoa seja curada e tudo, mas na prática é um discurso de exclusão. Sim. E de constrangimento e humilhação. Você acha que isso é resultado de quê? É falta de educação teológica? É falta de educação teológica junto com a cultura? É falta de sensibilidade mesmo? As nossas comunidades de fé, por não terem um incentivo à arte, né, não terem um incentivo à expressão, à reflexão, a gente tem uma geração de gente insensível, por isso que eles estão se matando aí pelas redes sociais. É tudo isso, Leclerc, porque a gente falta, né, nas faculdades teológicas falar sobre o assunto, né?
ter essa temática, né? Porque a gente vê, assim, na Bíblia, Jesus fazendo seus milagres, né? Com o cego, com a pessoa que tinha ali a deficiência física, que a gente, né, conhecido como paralítico. E eu já conversei já com tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, falando, vocês poderiam mudar, porque paralítico hoje é um termo pejorativo. Então, a pessoa Olha, com deficiência física, ela vai ler a Bíblia, ela vê paralítico, ela já vai achar, poxa, nem Deus me entende quem eu sou, né? Quando a gente interessante. fala lá, o paralítico, o coxo, então são termos hoje que são pejorativos. E daí, essa pessoa que tem essa deficiência motora, ela vai ver isso na Bíblia, ela não vai pensar que é um tradutor que não conhece as nomenclaturas de hoje. Vai Não, ele achar que vai é pensar, Deus, né? vai achar que é Deus. E daí a gente vai pregar e a gente vai falar, né? Então, e o paralítico, e o paralítico? E a gente não conhece, então, em vez de, eu vou ler, daí na pregação, tem. Eu sei que às vezes acaba sendo talvez um discurso politicamente correto, e isso também às vezes acaba sendo chato, Entendi. mas, Entendi. mas às vezes é importante a gente pegar e informar a comunidade. Nas igrejas, a gente ter seminários falando sobre o assunto, né? A gente trazer a comunidade para falar sobre o assunto. Isso Também. mostra, Daniela, isso mostra, esse é um trabalho que você também precisa fazer, né, com a turma do seu ministério lá, porque isso mostra o quanto a nossa teologia hoje ela está muito humanista, né, e pouco transcendente. Porque o cristianismo da salvação, da vida eterna, muitas vezes ele é substituído por um cristianismo de bem-estar. Então, o cara que está bem com Deus é o cara que não está doente, não é verdade? Sim, Então, esse é um problema de pressuposto teológico, de fundamento. Tem que mudar a maneira de ensinar. E para isso você precisa de professores que mudem a maneira de pensar. sim. E daí, porque assim, o que não é belo, né? O discurso do belo, o que não é belo, a gente tenta nos afastar mesmo, né? Então não vamos falar aquilo que tem Que é feio. defeito, que é feio, que causa dificuldades, né? Então, deixa isso para lá, vamos falar das coisas maravilhosas que existem. E daí, no caso, esse antropocentrismo, né? O ser humano ali, o centro, ou mesmo essa humanização de tudo, e a gente pensar que não, deixa isso para lá e é resolvido. Fica para Deus, ou a gente não falar sobre o assunto, é bem difícil. Então a gente precisa trazer discussões teológicas para a faculdade, promover seminários, convidar pessoas. A gente tem pastores, missionários, pessoas com deficiência, né, que podem falar a respeito, promover isso. Ou dentro da igreja, já fui de uma igreja que eu fui me oferecer lá para questão de treinamento para a região, né, do estado. E o pastor falou, não, a gente não tem essa necessidade aqui, a gente não precisa, eu acho que ninguém vai querer. Tá bom, obrigada por ter conversado comigo, né? Então a gente acaba vendo essa falta de visão, né? Ministerial. Se alguém te procurasse, depois dessas lives que a gente fez, de outras que a gente vai fazer depois, se alguém te procurasse e pedisse socorro, você tem material já disponível para você ajudar uma comunidade de fé a começar um trabalho de inclusão, treinamento com as pessoas? Ainda escrito eu não tenho. Terminei agora a dissertação, né? Ela é focada em público da pessoa com deficiência intelectual adulta, né? Sobre o acolhimento e inclusão dessas pessoas. Mas existem materiais para poder indicar,
né? Tenho feito muito a questão de consultorias, ajudas, mentoria de algumas pessoas, alguns líderes que querem iniciar esse trabalho, né? Então, tenho feito já esse apoio, esse auxílio. Tá, mas aí você também, se alguém quiser te você vai para dar esse suporte. Sim, sim, aham. Sim, também já faço esse trabalho, né, de poder dar treinamento, capacitação, tanto na parte da Libras, né, que é o Ministério com Surdos, ou mesmo de uma forma geral, pensando na inclusão. Legal. Você tem algum projeto bíblico, Daniel, de ensino da Bíblia, meditação da Bíblia, reflexão da Bíblia em vídeo assim para as pessoas? Tem alguma coisa que você já tem ou que você indicaria? Não tem. Eu terminei, como eu falei, né? Eu fiquei focada na minha dissertação e agora esse projeto 2020 era começar a produzir, porque muitas pessoas estavam me pedindo, né? Então é Legal, um projeto agora de início. legal, bacana, bacana. Agora vamos falar Falta das. literatura em português, tem algumas coisas, né? A gente encontra do Ministério da Johnny and Friends. Tem no site deles, tem livros, mas em inglês, né? Quem não tem conhecimento da língua acaba ficando limitado. Nós aqui no Brasil precisamos, né, de material, de literatura falando sobre o assunto. E é a missão. Entendi. Se a gente fizesse um vídeo, por exemplo, com linguagem de Libras, já ajudaria muito, mas não resolveria, porque você precisaria de mais material. Não entendi a sua fala. Se a gente fizesse um vídeo, por exemplo, uma aula, um estudo bíblico, com você fazendo sinais, né? Interpretando para Libras, isso ajudaria, mas não resolveria, porque a gente precisa de mais material, certo? Esse material você diz como? Visual ou impresso? Não sei, eu estou te perguntando. Porque Você para acha o que se fosse o surdo, vídeo seria o suficiente? para o surdo, eles são visuais. Então, o impresso, né? Para eles, o português, a gente tem lá, não é tão bem aceito. E Entendi, justamente o que falta para eles é material visual. Né? Eles têm falta entendi, de material visual. Agora, a gente pensar, por exemplo, para a pessoa com deficiência visual, né? Deles também. Hoje o Braille já não é. Muitas pessoas com deficiência visual usam o Braille, mas hoje a tecnologia ajuda. Então também a gente ter os podcasts, né? Ajuda, vídeos, mas que tenham daí audiodescrição. Pessoas com deficiência intelectual também, materiais que a gente usa mais exemplos concretos, visuais, para que eles. Então, também vídeo ajudaria bastante ao invés do impresso, né? entendi, entendi. Vamos falar da estrutura, Daniela. Por que as comunidades de fé têm assim, um investimento tão baixo em estrutura, rampas, salas mais amplas, templos com mais espaço para deslocamento? É um conceito de arquitetura mais contemporâneo, né? Por que a gente não. O que você ouve? Por onde você vai? O que você ouve das pessoas? Parece que só se pensa na acessibilidade quando tem uma multa do governo, né? Ou uma fiscalização mais agressiva. Mas você não vê um ato voluntário. O que falta? O que você enche? Um elevador, né? Coisas que facilitariam pra caramba, mas fica sempre em último plano. Como é que você enxerga essa área, a área da arquitetura eclesiástica, a área da estrutura das igrejas, das comunidades? É questão da nossa cultura, né? Infelizmente, essa cultura eu só vou se tiver fiscalização, e infelizmente dentro das igrejas isso também acontece, né?
dentro das faculdades também. Eu já vi, conheço muitos surdos, pessoas surdas, que falam que queriam estudar teologia lá no estado dela, mas o lugar falou que não tem intérprete. Hoje, a legislação fala que a pessoa com deficiência, se ela tem direito à educação. E esse lugar, essa instituição de ensino, precisa dispor dessa acessibilidade, sabe? Então, as igrejas também acabam que, às vezes, não tem o recurso certo para pôr um elevador. Às vezes, essa igreja é um prédio antigo que antes não tinha uma cobrança sobre essa questão de estrutura, de acessibilidade arquitetônica, né? E daí, por não ter o recurso, não ter o investimento, a Bruna falou, as pessoas com deficiência são marginalizadas, sim. É um povo não alcançado pelo Evangelho. É incrível, né, cara? Oi? Eu ouço você falar, eu já conheço você há alguns anos, e toda vez que eu ouço você falar, eu continuo não acreditando, né? Porque quando a gente fala de missão para povos não alcançados, aquela ideia sempre é em torno da missão transcultural. Então, o cara não foi alcançado lá na ilha, né, lá no meio do Oceano Pacífico, mas a gente tem segmentos sociais ao nosso redor de gente não alcançada, mas não é não alcançada porque não tem tradução da Bíblia, é não alcançada porque não tem projeto, não tem interesse nisso. Aí, nesse sentido, eu concordo aqui com a Bruna quando ela diz que é marginalizado. É um segmento colocado na margem. Sim, mas então, é que está próximo da gente, são pessoas que são sensíveis, embora tenham alguns traumas, né? Porque eu não vou lá, como eu falei, eu vou lá porque eles vão querer orar para eu ser curado, e eu já fizeram isso comigo e eu não vou ser. Então, ou eu tenho ali o meu vizinho e eu não convido ele, né? Ah, vai me dar trabalho, eu vou ter que pegar ele com a cadeira de rodas, pôr no meu carro, ou vou ter que guiar ele, né? E infelizmente, outra questão estamos tendo cristãos que não querem ter trabalho, querem apenas, um outro problema, né? Querem ir para o culto, senta lá, assiste o culto, acaba o culto, vai para casa, né? E no próximo domingo eu sou crente de novo. Sim. Então, isso é o que a gente chama de sociedade de mercado, né? Você vai lá, é um serviço que você se utiliza desse serviço, que satisfaz, tem a ver com o pressuposto humanista que a gente falou, a coisa muito conectada na pessoa. Voltado, o centro é a pessoa. Então, isso acaba que eu não vou evangelizar essa pessoa, porque ela vai me dar trabalho dobrado, né? Mas esse povo, então, que não é alcançado que não conhece o Evangelho de Cristo, a gente precisa, às vezes, então não tem um investimento, porque falta o recurso, então, na igreja, ou porque falta o conhecimento, ou porque vai ficar esperando, ninguém veio fiscalizar, então é uma questão cultural, né? Entendi. Ou falta esse amor mesmo. Infelizmente, é isso. É muito difícil, né? Então, a gente está fazendo essa live hoje para falar desse problema, que é um problema real. E, como você falou no início, a gente precisa falar desse assunto para despertar principalmente as lideranças, né? As lideranças que têm o recurso, né? Que têm o networking, né? Que tem como espalhar, agregar, atrair pessoas, investidores. Também temos que falar das instituições de educação que você citou, né, os seminários aí que vivem falando, estamos aqui há 80 anos, 70 anos, 100, não é possível que esse tempo todo eles não desenvolvem, né, não investem nesse tipo de pessoas. E como você falou, também na outra live falou nessa, essas pessoas não são incapazes, né, elas só têm uma deficiência.
pensando de forma cognitiva, elas são brilhantes, tão brilhantes quanto pessoas que não têm deficiência. Eu ia falar pessoas normais, mas aí seria pejorativo também. Sim, sim. É, pessoa com deficiência e pessoa que não tem deficiência. Que não tem deficiência, E, exatamente. Você tem é, você poderia indicar para a gente algum ministério que você conhece, algum trabalho missionário que tem se preocupado com esse tipo de público, com esse tipo de segmento? eu já vi, tem um congresso anual, o Vocari, eles falam sobre, é um congresso sobre missões e eles, Uhum, despertamento, né, de vocacionados, uhum, e eles falam sempre uhum, sobre povos não alcançados, e eles uhum. sempre tentam buscar essa questão da pessoa surda, né? Legal, Também legal. já falaram sobre outras deficiências, mas ainda tem um foco sobre a pessoa surda. Oi, Uli, boa noite. Você participa do Vocari? Não, ainda não participei. Já fui um dia, porque é em Maringá que acontece, né? Um dia Uhum. eu fui lá, dei uma olhada, mas não participei, não. Participo do movimento de surdos e intérpretes que tem do Vocari, mas não fui para o congresso ainda, né? Participo ali da Legal. mobilização. A gente está tentando fazer uma live com o Ricardo Barbosa, que é um dos líderes do Vocari, que é Ah, o líder da Igreja Presbiteriana de Brasília. tentando me lembrar aqui, Jocum tem alguns movimentos assim no Brasil, né? Quando pessoas que já trabalham, né? O pastor Flávio Penteado trabalhou muitos anos na Jocum com própria evangelização de surdos, né? Mas é bem poucos. Não... Tem o Então, pastor D. Agora esqueci o nome dele, que ele é da Jocum, em BH. Ele tem um trabalho lá com jovens surdos, que também é bem bacana. pois é, então essa live aqui vai virar um desafio missionário, né? Essa é uma área que precisa de pessoas voluntárias para trabalhar. A gente precisa de voluntariado. Que tipo de, já que a gente entrou por esse caminho, eu queria te perguntar que tipo de competências uma pessoa precisa ter para se voluntariar na missão nesse segmento com deficientes na área de inclusão. A primeira, que eu acho que isso acontece com todo tipo de chamado, né, de sentimento de amor por um povo, é esse. É o amor, é você sentir que esse povo é o que eu devo trabalhar. E graças a Deus tem despertado pessoas no Brasil para isso. São poucas ainda, mas algumas têm Imagino. sido despertadas, mas falta ainda a visão do líder da igreja, né? Às vezes eu recebo, as pessoas vêm falar, ai, Dani, como que eu faço? Porque ainda falta essa visão. Então, a gente precisa vender. Hoje até de tarde a gente teve a live do ministério e o pastor Adoniran falou assim sobre o vender a ideia, né? Mostrar a ideia, falar assim, são almas não alcançadas. Aí quando a gente fala em almas, o pastor já brilha os olhos, né? E daí já fala, já amolece o coração, né? Então, mas a gente precisa estar junto, começar a conhecer onde eles estão, né? Tem uma associação, tem um lugar que eles se encontram, você fazer parte, né? Você conhecer. Você falou assim de povos não alcançados, né? Missões transculturais, é uma outra cultura. Mesmo que do surdo principalmente, porque tem uma língua, tem uma cultura, tem um jeito diferente, Verdade. né? Mas a pessoa com deficiência motora, ela também tem uma cultura específica. Pessoa com deficiência visual, ela também tem.
que é diferente de nós que somos videntes, né? Que é diferente de nós que andamos. Então, Verdade. existem essas características. Daí a gente precisa começar a ter contato, a conhecer, né? A vivenciar, a saber como é que é, a estar junto, né? Verdade. Quando eu me mudei para Curitiba, eu comecei a participar dos fóruns que a prefeitura fazia, né? Fórum da pessoa com deficiência, saber a respeito de como que tá essas políticas públicas, é conhecer a realidade, né? E a gente se aproximar e eles vão entender, essa pessoa aí, tem bom interesse, né? Ela quer estar junto e tudo mais. Hoje o conhecimento é muito fácil, né? A gente pode pesquisar. Então, assim, não tem necessidade da gente fazer uma pós-graduação, da gente fazer, né, um estudo sobre isso. Se você quiser, você faz. É bom, Isso é ajuda. muito legal você falar isso. Mas não precisa você ter um conhecimento técnico, né? Para você Entendi. trabalhar com essa área. É mais envolvimento mesmo, né? É o que você falou, demonstrar amor, se colocar disponível, né? Que são poucas as pessoas que se disponibilizam, né? A Ednene, que está aqui no grupo, ela disse aqui o seguinte, ó. Aqui no Rio, a ADVEC, que é do Silas Malafaia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem um trabalho de evangelização de surdos. Você conhece, Daniela? Da ADVEC, não. Do Rio, não conheço. Mas acredito que, pelo tamanho da igreja, né? Que bom que tem. Mas também existem igrejas que são pequenas, que têm ministérios, né? Eu acho que bom e que podem ter. Quando você falou agora que não há necessidade de uma preparação técnica, o mais necessário é o amor e o voluntariado, então qualquer comunidade de fé, independente do tamanho, pode começar a fazer alguma coisa. Pode, com certeza, com certeza. Pode iniciar. Assim, por exemplo, se há um ministério com surdos, né, um trabalho com surdos, precisa ter alguém que saiba Libras, né? Que vai conhecer, que vai aprender e tudo mais. Ontem eu conheci uma pessoa, até ela tá aqui, eu vi a Sara, ela é de Sergipe, acho que é assim o estado de Sergipe, e ela falou que foi um surdo na igreja, ela sabia básico, o oi, os cumprimentos, tudo bem, boa tarde. E esse surdo, ele já conhecia Jesus, já tinha sido discipulado, ela falou, e ele então falou assim, você quer aprender? Eu vou te ensinar. E ele ensinava. E assim ela aprendeu Libras, né? E hoje, ali na igreja, tem um ministério, tem algo que se desenvolveu. Então, começou algo dessa forma, né? Interessante. Sim. É bem interessante. A gente pensar, né, hoje na pessoa autista também, que é um desafio grande para as igrejas, né? Porque tem a questão sensorial. Então, como que faz a Sara? Tem o barulho, tem a luz, muitas coisas, né, que podem atrapalhar e às vezes essa família não consegue mais ir para os cultos. Então, como que faz? Ele não fica na sala das crianças, se é uma criança. Então, são coisas que precisam ser pensadas, né? Quando é uma igreja grande, por exemplo, a gente faz coisas específicas ali, né? Consegue adaptar. Se é uma igreja menor, essa igreja precisa ter uma sensibilização ali também, da gente poder, então, como vai fazer? Como vai conseguir adaptar, né? Eu conheço uma amiga que o filho dela tinha uma questão muito séria de intolerância à lactose. Era uma alergia tão séria que se, por exemplo, tinha uma mãe lactante dando mamar para o filho, aquele cheiro, sei lá o que,
fazia mal, de alergia, de fechar glote, de fazer muito mal Incrível. para as crianças. E o que aconteceu? O pastor se sensibilizou e falou assim, olha, irmãos, aqui dentro da igreja, a gente não vai poder, sei que tem as mães que são lactantes, vai precisar ir para uma sala que não vai poder por conta da criança. Porque, Legal. então, é sensibilizar, né? Legal. Tem uma menina aqui, a Jéssica, dizendo ela é do Pará. Não sei se você conhece ela. Sim, Ela está dizendo que conheço. Estamos aprendeu, conversando, né, Jéssica? aprendeu Libras com surdo, mesma com experiência de Pernambuco, que você citou. Ela falando que lá, o ministério já da primeira igreja batista do Pará, eu já conheço. Esse eu tenho conhecimento. Pois é. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a gente já indo para o final da nossa live, é com relação também a pais, né? Muitas vezes os pais têm filhos que têm uma certa deficiência ou uma certa dificuldade numa área e não encontram nas comunidades de fé suporte, né? Eles não aceitam, eles querem que os seus filhos sejam vistos e tratados da mesma forma, né? De forma igual às outras crianças, mas diante das reações diferentes, os tratamentos acabam sendo diferentes. Então isso gera uma dificuldade. Que conselho você daria às comunidades e aos pais que estão enfrentando esse conflito? Né? O camarada leva lá o filho para a EBD, por exemplo, para a escola bíblica, o filho é deficiente, ou se fosse só deficiência motora seria mais fácil, né? Mas às vezes é deficiência cognitiva, auditiva, e aí ele encontra resistência das pessoas que estão trabalhando lá, e o diálogo fica ruim. O que você poderia falar sobre isso, Daniela? Pois é. Tem que haver a empatia, né? Dessa igreja, dessa liderança, a sensibilização, para poder, então, a gente começar um processo de inclusão. Eu, infelizmente, recebi já muitas pessoas que veio até mim e falou, Dani, tentamos lá na nossa igreja, que a gente era membro, e não conseguimos, né? Não aceitaram fazer adaptações. Tem pastores, tem líderes que falam assim, olha, não dá, a gente não consegue, procura outro lugar, né? Muito ruim isso, né? É muito ruim. Quando a pessoa ainda ela tá fortalecida na fé e ela consegue força para ir procurar, que bom. Mas Mas algumas quando ela. já tem tantas dificuldades que ela deixa, ela não consegue, né? Não Rejeitado pela vida, rejeitado por Deus agora. Essa é a leitura que ela faz. Né? Sim, muitas vezes né? Ou não pensa que Deus rejeitou, mas assim, a igreja, né, a comunidade de fé ali rejeitou, e eu já ouvi de mães falando assim, se não tem lugar para o meu filho, não tem lugar para mim também. Né? E não vai mais para a igreja, né? Eu conheci essa mãe, fazia uns 30 anos que ela não ia mais para a igreja, o filho já era adulto, e não ia, porque um dia ouviu isso, né? Então, assim, infelizmente, pode acontecer, como eu já vi, de que realmente não houve adaptação, não houve o querer de fazer com que houvesse essa inclusão, né? De tentar promover o seminário, tentar fazer com que haja um conhecimento, né? Com que tenha um intérprete, com que tenha questões sensoriais para as crianças autistas e tudo mais. Tentar a gente poder fazer, porque cada caso é um caso, né? Então a gente vê o que precisa o seu filho, como a gente pode fazer. Porque quando eu faço, eu não quero mudar, eu não quero adaptar, eu não quero flexibilizar, e o meio secular está fazendo isso, né? As escolas estão fazendo, o mercado de trabalho está fazendo. Verdade. E a igreja está ali, resistente, está dura, não está buscando conhecer, não está buscando. Eles têm que vir
aquele hino, eu venho como estou, já era, né? Então, você tem que vir e você tem que se adaptar a nós. Então, Você foi lá atrás agora, hein? é que eu gosto dos hinos Pô, antigos, né? ok. Bom, muito, muito antigo. Muito antigo. Então, não é ele vir e a gente pegar e ver essa realidade, o que precisa a gente adaptar para que ele se sinta incluído, né? Não, você vem e se você conseguir se encaixar bem, senão você vai para outro lugar e assim tá bom, né? Igreja é amor, é acolhimento, é aceitação, né? Igreja é um lugar para a gente sentir amado, é uma família, Verdade. né? A gente está falando do acolhimento, né, com relação a deficientes, né, e acessibilidade, mas essa é uma discussão muito boa, muito ampla, né? A gente tem um estereótipo religioso, porque na verdade as igrejas têm dificuldade também para os idosos, É, né? Tem dificuldade para as mães que amamentam, sim, tem dificuldade para as pessoas que têm um outro olhar. Então, se você tiver, por exemplo, um olhar mais intelectual, dependendo da comunidade que você esteja, você também sofre um certo tipo de preconceito. sim, A é gente, verdade. a gente, a gente, a gente precisa reaprender a prática do acolhimento. Parece que as igrejas, as comunidades de fé viraram reuniões fechadas de iguais. É porque eu acho, eu penso que a gente viveu sempre assim, né? A sociedade, É, na verdade, antes era assim, as escolas eram assim. Se você isso. pensava diferente, se você agia diferente, ou Você você está fora. tentava fazer igual todo mundo, ou você então saía, né? Você mesmo saía. Hoje a pluralidade ela está sendo mais aceita, a Verdade. diversidade. Como eu disse, né? Fora da igreja isso está sendo melhor. Ainda tem muita coisa que não é verdade dessa aceitação da diversidade, mesmo fora, né? É muita coisa superficial, mascarada. Mas dentro da igreja, a gente ainda tá muito aquém do que é. Então, Muito. se você pensa... Eu comecei, né? Eu falei para você na outra live com um grupo de pais de filhos com altas habilidades de superdotação, né? E como eles têm sido... Sim, Jéssica, sou do Comunicar da PIB. Sou ministra auxiliar do Adoniran. Então, essas pessoas que têm uma inteligência a mais ali, vamos dizer assim, elas são Também tem excluídas, dificuldade. têm a Exatamente. dificuldade, né? A igreja não aceita. Ou se tem um É. comportamento diferente, aquela criança ou aquele jovem, ele grita, ou ele é muito agitado, aí o irmão já olha diferente, né? Ou que já Uhum. aconteceu lá na igreja, na época o Gabriel era adolescente, e ele com deficiência intelectual, no espectro do autismo. E uma pessoa mais idosa falou assim, mas por que você traz ele para a igreja? Né? Porque ele Tadinho. estava todo agitado. Essa mãe foi para o jardim de oração chorar, chorar, chorar. Por ter ouvido uma palavra dessa. Né? Isso, porque não estão preparados para esses comportamentos, para fisionomias, enfim, da diversidade. A gente tem muito para aprender, né, Daniel? Sim, isso com as altas habilidades, por exemplo, para mim é novidade. Eu tenho ficado encantada, maravilhada com o que eu tenho aprendido, né? Para mim é diferente. Eu sempre trabalhei com essa área da deficiência, né? Pessoa com deficiência. E a gente olha, por exemplo, a pessoa com a superdotação e a gente sempre... qual o problema que ela tem? Eu queria ser igual a ela, superdotado. Mas eles têm tanta dificuldade de socialização, de aceitação das pessoas, porque nós olhamos mesmo com
um desdém, tipo assim, se acha, né, o maior, e não é isso que acontece. Vamos ver se essa pandemia que colocou todo mundo na mesma caixa, né? Vamos ver se ela torna a gente um pouco mais humano. Tá difícil. Mesmo com essa Ah, crise toda, tá enrolado. tá difícil, verdade. A Ednene está perguntando aqui se você indica algum curso. Acho que você já fez isso na outra live, mas ela não estava. Ela está perguntando se você indica algum curso em Libras. Tá. A Ednene, que está falando aqui com você, a gente vai fazer uma live amanhã no Instagram do professor Leclerc. Ela é guia turística. Olha só, tá vendo? Ah, que É, é, legal. uma, é, uma, é uma necessidade, essa habilidade de comunicação é uma necessidade para a profissão dela. Sim, eu tenho uma amiga também que trabalha com turismo, e eu falei para ela, olha, falta muito a questão do turismo também acessível, né? Turismo acessível, Aí, Ednene, um segmento aí para você entrar, um segmento virgem, turismo acessível, Inexplorado, as pessoas, inexplorado. e essas pessoas, pessoa com deficiência, pessoa surda, eles também são, como que eu posso dizer? Também querem viajar, também querem Eles passear, também também são querem se divertir. clientes, né? Eles também são Isso, o público ali que pode ser trabalhado, né? Edilene, verdade. você é de onde? É do Rio Ela aí, é né? do Rio, ela é do Rio, ela é do Rio. Então, tem o INES, quando o coronavírus acabar, né? Tem o INES, que você pode procurar, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Não sei aonde exatamente, né? Porque o Rio é grande, então, de repente, você está num lugar, eu falo outro, O mas... Ines fica onde? Ai, eu já passei em frente. Eu Não passei em sei. frente. Eu passei em frente uma vez, eu nunca fui. Ai, meu Deus do céu. Não sei. A gente vai fazer o seguinte, Ednene, quando esse vídeo acabar, ele vai para o YouTube e lá no nosso canal, embaixo do vídeo, a gente vai colocar todos os links que a Daniele já indicou da outra vez e vamos colocar o do Ines também lá. Pronto, aí você acessa. Isso. A gente está tendo agora do Ministério aulas de Libras online pelo Instagram, usando o Instagram também, se quiser começar. Dá para fazer já pela Então, internet. beleza? Já, Legal. porque até acabar o coronavírus, você já está aí fluente. Pô, do jeito que tá, vai ficar fluente, vai fazer graduação, pós, vai demorar o negócio. Legal. Daniela, quero te agradecer esse seu carinho, essa sua disponibilidade. Esse é um tema muito pertinente para o nosso tempo, já falamos isso aqui, e eu quero ver se eu consigo fazer outras lives com você para a gente tocar em outros assuntos relacionados com esse tema. Mais uma vez, muito obrigado e mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho que você desenvolve aí no Sul. Eu agradeço a oportunidade, Leclerc, de poder falar. Sei que acaba sendo limitante, porque eu estou aqui português e tentando Libra junto, e às vezes daí o pensamento não consegue ir tanto, né? Mas agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que arde meu coração, e que eu acho que a gente precisa sim falar, as igrejas poderem se despertar. Agradeço vocês que estão aí, né, que estão nos assistindo. Muito obrigada. Isso. E nos ajudem a divulgar o canal, tá bom? youtube.com/Oficina da Palavra. Obrigado, Dani. De nada, Deus abençoe. Obrigada, gente. Até.